E aí, galera, tudo bem? Hoje é quarta-feira, vamos para a nossa aula de História e Geografia, ok? Então, vocês vão abrir o livro na página 226. O tema de hoje é Animais do Passado, Megafauna. Então, vamos lá, acompanhe a leitura aí, ok? Há muitos e muitos anos, diversas espécies de animais conviveram com os seres que habitavam as cavernas. Grandes animais como mastodontes, preguiças gigantes e tigres dentes de sabre viviam em vários locais do Brasil. Essas e outras espécies de animais, conhecidas como megafauna, não existem mais nos dias de hoje, pois foram extintas há muito tempo. Vamos conhecer alguns desses seres incríveis? Acompanhe a leitura do texto com a professora. Então vamos lá. Ficha do animal, ó. Tigre dentes de sabre. Comprimento dele, ó, cerca de 2 metros. Altura, 1 metro. Então, ó, o comprimento, tá? Ele tinha 2 metros. E altura, 1 metro. Alimentação, o que ele comia? Ele comia outros animais, então ele era carnívoro, tá? Comportamento social, como que ele vivia? Vivia e caçava em pequenos bandos, então ele vivia sempre em bandos, tá? Junto com outros tigres dentes de sabre. A preguiça gigante, ó, comprimento até 6 metros, altura 2 metros sobre 4 pés e 4 metros sobre 2 pés. Alimentação, folhas e grama. Comportamento social, vivia em bandos. Então, ele comia folhas e gramas, ele era um herbívoro, tá? E toda vez que ele comia, né, que ele ia comer, ele ficava sobre 2 patas. O mastodonte, comprimento, cerca de 5 metros. Altura, de 3 a 4 metros. Alimentação, folhas, brotos de arbustos e frutas. Comportamento social, vivia em manadas. Então, agora, na página 228, nós vamos trocar algumas ideias, ó. Você conhecia esses animais? De onde você obteve informações sobre eles? Quem conhecia? Da onde conhecia? E agora vem as atividades, ó. Quais desses animais se alimentavam de vegetais? Eram herbívoros, vocês vão olhar lá atrás. E quais se alimentavam de outros animais? Vocês vão olhar lá atrás e vão escrever o nome deles aqui, tá? Na letra C, ó. Qual desses animais tinha um maior comprimento? Aí não precisa escrever, tá? Vocês vão só falar. Na letra D, qual desses animais ficava sobre 2 pés para se alimentar? E aí? O número 2 a gente não precisa fazer, tá? Página 229, observe as imagens a seguir. Assinale se o animal existiu no passado ou se ele vive no presente. Então, vamos lá. O primeiro animal que está aí é o mastodonte. Ele viveu no passado ou ele vive agora? Embaixo dele é um elefante africano. Vive no passado, viveu no passado ou vive agora no presente? Depois é um tigre. Ele vive no presente ou ele viveu no passado? Depois, o tigre dentes de sabre. Viveu no passado ou vive agora? Vocês vão marcar um X, tá? Lá embaixo tem um joguinho, tá? De animais. Jogo da memória do passado e do presente. É só vocês destacarem lá atrás, ok? E vão escrever o nome deles. Agora nós vamos falar sobre a extinção desses animais. Meu Deus, vamos lá. Os estudiosos não conseguiram uma resposta segura sobre as causas da extinção de muitos animais que viveram milhares de anos atrás. Ouça como pode ter ocorrido a extinção dos dinossauros. Então, até hoje, a gente não tem nada certo. A gente não sabe se foi mesmo o meteoro que caiu na Terra e que matou todos os dinossauros. A gente não sabe, tá? Então, ó, aqui pode ser que tenha acontecido isso, ó. A maior extinção da Terra. Livro Ângulo, página 230, ó.
Você talvez já tenha ouvido falar que os dinossauros, que por milhares de anos reinaram sobre a Terra, foram extintos, provavelmente por causa do choque de um asteroide com a Terra. Isso aconteceu há cerca de 65 milhões de anos. Olha aí, ó, um asteroide caindo aí. Mas você sabia que bem antes disso, por volta de 250 milhões de anos atrás, ocorreu uma outra grande extinção que também foi provocada pela queda de um corpo celeste? Tente imaginar a cena. Um grande cometa ou asteroide, entre 6 e 12 quilômetros de comprimento, choca-se com a Terra. Mas não pense que esse corpo celeste só exterminou os bichos e plantas que estavam debaixo dele. Devido à queda do cometa ou asteroide, a atividade dos vulcões aumentou, o nível de oxigênio nos oceanos foi modificado e o clima se alterou bastante. Então, olha só o que aconteceu, hein? E foram estes eventos que provocaram a morte de muitos dos seres vivos que habitavam na Terra. Para você ter uma ideia, saiba que 90% das espécies marinhas e 70% das espécies de vertebrados terrestres que existiam na época simplesmente desapareceram. Os dinossauros só passaram a existir na Terra depois dessa extinção em massa. Então, ó, antes dos dinossauros viverem aqui, outros animais já viviam e já tinha acontecido uma grande extinção, tá, gente? Gente, isso tudo são, né, coisas que as pessoas acham que aconteceu, mas a gente não tem ainda relatos verdadeiros sobre isso, tá? As rochas que os cientistas analisaram foram encontradas em 3 países: Japão, China e Hungria. Mas ninguém sabe dizer de onde deve ter caído o cometa ou asteroide há 250 milhões de anos, pois naquela época só existia um enorme continente na Terra conhecido como Pangeia, tá? Então vamos lá, ó. O que é corpo celeste? Qualquer objeto existente fora do planeta Terra. Cometa, uma bola de poeira, gelo e rocha que orbita o Sol. Asteroide, corpo de rocha que orbita o Sol. E vertebrado, grupo de seres vivos que tem como característica principal a presença de coluna vertebral, formada por vértebras. Vamos lá, página 232, vamos trocar ideias. Diga o que você entendeu sobre a extinção dos dinossauros. E aí, o que você entendeu? De acordo com o texto, o que causou a extinção dos dinossauros? De acordo com o texto, foi a queda de um asteroide, né? Que outras espécies foram extintas antes da existência dos dinossauros? Tá tudo lá atrás. Em que países foram encontradas as rochas dos asteroides que caiu na Terra há 250 milhões de anos? Ao ouvir a leitura do texto, você diria que o ser humano foi o responsável pelo desaparecimento dos dinossauros? Vocês acham, né, depois que eu li o texto, vocês acham que foram nós, seres humanos, os culpados? Agora, nas atividades, consulte o texto e escreva o nome de 4 elementos da natureza que foram alterados pela queda do asteroide que caiu na Terra há cerca de milhões de anos. Número 2. Há 250 milhões de anos, a formação dos continentes era como a conhecemos hoje. Por quê? Então, há 250 milhões de anos, a formação dos continentes era como a gente vê hoje. Vocês vão olhar tudo lá atrás, tá tudo explicadinho lá, tá, gente? Página 233, ligue a imagem do esqueleto ao nome correspondente. Então, vamos lá. Aí tem mastodonte, tigre, dentes de sabre e tem a preguiça gigante. Vocês vão ligar o esqueleto de cada um deles ao seu nome, tá? Número 2,
Todas as espécies de animais do item anterior estão extintas? O mastodonte, tigre dentes de sabre e preguiça gigantes não existem mais? E aí? Tá tudo no texto. Leia o nome dos animais, ó. Arara, macaco e lobo. Depois, escreva 7 novas palavras usando sílabas dos nomes desses 3 animais. Veja o exemplo, ó. Lara, mala e ralo. Vocês vão escrever 7 novas palavras usando as sílabas das 3 palavras lá de cima. Arara, macaco e lobo. Então, as 7 palavras tem que ter ra, tem que ter ma, tem que ter cá, tem que ter có, ló ou bó. Vocês só podem formar palavras usando as sílabas das 3 palavrinhas que estão logo em cima, tá? Depois eu volto com a correção.